Quer aprender a criar esta ferramenta de análise de gráfico? Como assim? Preste bem atenção, eu tenho um gráfico e esse gráfico está analisando vendas canceladas. Só que agora eu quero que ele faça análise de quantidade de vendas. Depois, satisfação do cliente. E assim por diante. Ou seja, eu posso dizer para o gráfico o que ele tem que analisar, certo? Então, se você quiser aprender a criar essa ferramenta de forma bem prática, de forma bem simples, basta apenas você acompanhar esse vídeo até o final, ok? Então, eu separei aqui uma base de dados muito simples, certo? Onde eu tenho determinados produtos, quantidade de vendas, satisfação e vendas canceladas. Um detalhe importante que você tem que entender é o seguinte: para você criar aquela ferramenta, para poder utilizar ela de forma lógica, obviamente, a sua base de dados ela tem que ter no mínimo duas informações que você queira analisar de forma alternada. Como assim? Exemplo, olha, eu vou deixar a minha base de dados com apenas uma informação. Então, a minha ferramenta já não teria utilidade. Por quê? Porque eu vou alterar a análise de vendas, de quantidade de vendas, para qual outra análise? Qual outros valores eu quero analisar? Eu não tenho. Então, a sua base, ela precisa ter, né, duas ou mais informações que você queira analisar de forma alternada. Ok? Então eu separei essa base de dados e a partir dela nós vamos começar a construir, a rascunhar, a esboçar o que vai resultar naquele gráfico com aquela ferramenta, certo? Muito simples, tá? Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou pegar os títulos que contêm os valores e vou copiar e colar aqui do lado, aqui na frente, tá? Um embaixo do outro. Você pode utilizar a ferramenta transpor, utilizar a fórmula transpor para ganhar tempo dependendo da quantidade de colunas que você tem. Como eu tenho poucas colunas, eu vou Ctrl C, Ctrl V só para mostrar mesmo de forma didática o que eu estou fazendo, certo? Agora olha só, isso daqui, toda essa base de dados, toda essa estrutura, isso daqui vai ficar oculto, tá? Então eu não preciso me preocupar muito com o que está aqui. Por quê? Porque eu vou copiar esse intervalo, vou colar aqui embaixo. Esse intervalo aqui é o intervalo que vai mandar informação para o meu gráfico. Como assim? Eu vou analisar os produtos, certo? E conforme eu altero o título a ser analisado, automaticamente os valores têm que se alterar também. Então esse título aqui tem que ser dinâmico e os valores aqui embaixo também, porque isso daqui é a base de dados que vai compor o meu gráfico. Olha só como é muito simples, tá? Primeiro, para a gente deixar esse título dinâmico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir aquela ferramenta que é a caixa de listagem ou listbox, tá? É a mesma coisa. Como que eu faço para inserir essa ferramenta? Você vai vir na guia desenvolvedor, certo? Se você não tem ela habilitado, habilite, porque ela é muito importante, ela tem muitas ferramentas que ajudam você a automatizar vários e vários processos. E você vai vir aqui na guia inserir. Na guia inserir, você vai. Na guia não, perdão, na ferramenta inserir. Na ferramenta inserir, você vai descer aqui nessa opção de controles ActiveX e vai selecionar aqui, ó, caixa de listagem. Essa caixa de listagem, às vezes ela aparece com o nome Listbox. Aqui na barra de fórmula mesmo, ela está com o nome Listbox, mas Listbox e caixa de listagem é a mesma coisa, certo? Desenhou a sua caixa de listagem com ela selecionada. Ah, como é que eu faço para saber que eu estou selecionando a ferramenta? Simples, você vai ver essas bolinhas aqui nas extremidades, né, apontando que está selecionando a ferramenta e o seu modo design habilitado. Então isso significa que você está selecionando a ferramenta. Mas por que eu tenho que selecionar a ferramenta? Para configurá-la, para personalizá-la. Se você não estiver com o modo design habilitado, olha só, eu vou tentar selecionar a ferramenta, eu não consigo, certo? Então, modo design habilitado, clica na ferramenta. Muito importante agora, você vai vir aqui, ó, propriedades. Vai abrir essa janela com um monte de informações, um monte de comandos, certo? Não se assuste. O que a gente vai fazer aqui é muito simples, é muito básico, não precisa de nenhum conhecimento avançado, tá? Nesta janela que se abriu, essa janela, ela é referente a essa caixa de listagem que você criou. Olha só, você lembra quando a gente criou a caixa de listagem? Ela apareceu aqui na barra de fórmula com o nome Listbox 1. Olha só na nossa janela, Listbox 1. Significa que esta janela é referente a esta ferramenta aqui.
Perfeito? Então, tudo que eu fizer aqui, todas as configurações, as personalizações, vão refletir nessa ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na aba categorizado, vou descer a minha barra de rolagem até o final, e aqui nesse agrupamento diversos, olha só, vou até ocultar alguns agrupamentos para que você não se confunda, tá? No agrupamento diversos, a gente vai mexer apenas no List Fill Range e no Linked Cell. Primeiro, o List Fill Range. O que é o List Fill Range? É uma célula ou um intervalo de células que eu vou colocar dentro da minha list box. Como assim? Eu quero colocar aqui dentro do meu list box esse intervalo aqui, ó, quantidade de vendas, satisfação do cliente e vendas canceladas. Então é da F1 até a F3. Eu vou digitar esse intervalo aqui, ó, neste list fill range, então da F1 até a F3. Se eu clicar na linha de cima, olha só, ele já recebeu esse intervalo, ele já recebeu as informações que estão dentro desse intervalo. Muito simples, né? Então, olha só, a minha caixa de listagem está se comunicando com esse intervalo. Por quê? Porque ela está recebendo, está sendo carregada aqui, ó, no meu list fill range por esse intervalo, certo? Terminou? Não, não terminou. Eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que fazer com que a minha caixa de listagem se comunique com uma célula agora, que vai ser essa célula B11. Você lembra que eu disse que a B11 ela vai ter o título dinâmico, ela vai ter o rótulo dinâmico? Como que vai ser esse rótulo dinâmico? Eu vou selecionar aqui a informação e automaticamente vai aparecer aqui na minha B11. É muito simples. Eu faço isso aqui nesse comando chamado linked cell, ou seja, eu vou linkar uma célula a essa ferramenta ou linkar essa ferramenta a uma célula, tanto faz. Como que eu faço isso? Vou digitar aqui a célula, o endereço da célula, que é a B11. Então digito B11, tá? Clico fora. Posso fechar já a minha janela de propriedades porque as duas únicas configurações que eu precisava eu já fiz, que era carregar o intervalo dentro da ferramenta através do List Fill Range e fazer com que a minha ferramenta se comunique com uma célula, ou seja, um link de cell da B11. Fechei. Ainda estou selecionando porque estou no modo design, tá? Vou clicar fora só para a gente usar agora a ferramenta, só para a gente fazer um teste. Como assim? Vou clicar aqui, ó, em quantidade de vendas. Pela lógica, a informação que tem que aparecer aqui na B11 é o texto, né, o valor, quantidade de vendas. Então, olha só. Perfeito. Satisfação do cliente. Perfeito. Vendas canceladas. Perfeito. Então, esse intervalo está aqui dentro. Eu consigo usar a ferramenta para se comunicar com uma célula. Ok? Agora, a gente tem que fazer o seguinte, tá? Deixa eu clicar no modo design para poder tirar essa ferramenta aqui desta proximidade, certo? Vou sair do modo design. O que a gente vai fazer? Eu tenho que trazer para cá os valores correspondentes a esse título. Então, exemplo, vendas, eu tenho que trazer esse intervalo aqui para baixo. Satisfação do cliente, né? Esse intervalo vai vir aqui para baixo. E assim sucessivamente, dependendo da quantidade de colunas que eu tenho, tá bom? Existem várias maneiras de você fazer isso. E você pode utilizar a função índice corresp, você pode utilizar um procv corresp, você pode utilizar também procv com coluna, você pode utilizar um soma C matricial, soma C não, uma função C matricial, enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois exemplos aqui, certo? O primeiro eu vou fazer uma função C matricial e aqui eu vou fazer um procv corresp, tá? Eu acho que o procv corresp também é bem fácil para ilustrar essa situação. Mas você pode utilizar a função que você mais gosta. Se você tem conhecimento para trazer esse resultado aqui para baixo de acordo com o título, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou começar então pela função C de forma matricial. Tá? Eu vou aumentar bem a largura dessa coluna para que a gente consiga ver tudo que eu vou digitar aqui. Tá? Para trabalhar com intervalos matriciais, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Eu vou ter que despejar nesse intervalo aqui um outro intervalo, correto? Então, eu já tenho que selecionar o intervalo que vai receber
os valores. Selecionei, igual, já começa a digitar a função C. Função C, e aí o teste lógico é simples, tá? Se esse título aqui for igual ao título aqui de cima, então vai receber todo esse intervalo. Ponto e vírgula. Se esse título for igual ao outro título aqui em cima, então vai receber esse outro intervalo. Ponto e vírgula. Se este título aqui for igual a este título, então vai receber o outro intervalo. Ponto e vírgula, que é o caso contrário, deixo vazio, fecho com 3 parênteses, né, porque eu abri 3 funções C. E para finalizar essa função como matriz, eu vou apertar Ctrl Shift Enter. Tá vendo? Agora ele descarregou aqui de uma só vez todo o intervalo, certo? Deixa eu diminuir aqui. Por que eu apertei Ctrl Shift Enter? Porque quando eu trabalho com funções matriciais, eu preciso indicar que a função é matricial para o Excel. Como que eu faço isso? Tá vendo que inseriu chaves antes do igual da função e logo depois que terminou a função, ele está falando para o Excel que essa função é matricial. Então, eu fiz um despejo matricial aqui. Se eu alterar, por exemplo, ó, vou alterar aqui, ó, satisfação do cliente. Ele já traz, né, de forma matricial o intervalo de acordo com a minha lógica C que eu criei. Perfeito? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para... Deixa eu apertar igual aqui. Utilizando uma função diferente, vai, o PROC-V Corresp. Caso você não queira trabalhar de forma matricial, até porque se você tiver uma base de dados muito grande, a função matricial vai pesar um pouco na sua planilha, certo? Então vem aqui, igual PROC-V. PROC-V todo mundo conhece, né? Valor procurado é este daqui. Ponto e vírgula, minha matriz tabela. Minha matriz tabela é todo esse intervalo aqui, né? Deixa eu selecionar todo esse intervalo aqui. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Quando ele pede o número, índice, coluna, eu coloco o Corresp. Valor procurado é o título que tem aqui em cima. Vou deixar esse título travado no F4 para ele não deslocar. Ponto e vírgula, matriz procurada. A minha matriz procurada são esses rótulos aqui, somente esses rótulos. Então, ponto e vírgula 0, porque é exata. Fecha a minha função Corresp. Ponto e vírgula 0, porque o meu PROC-V também é exato. Então, fecho o meu PROC-V, dou um Enter. Ele trouxe aqui Smart TV, é porque eu acabei selecionando o intervalo de forma incorreta. O meu intervalo Corresp aqui não é da B1 até a D1. Eu cometi um erro. É da A1 até a D1, né? Então, a quantidade de vendas, que é o título que aparece na coluna B, que é a coluna 2, vai trazer os mesmos 84, tá bom? Agora, deixa eu arrastar isso daqui. Deixa eu só travar também esse intervalo da A1 até a D1, tem que estar travado. Esse intervalo aqui da A1 até a D9 também tem que estar travado, para não haver deslocamento incorreto. Vou arrastar a fórmula, certo? E os mesmos valores. Se eu alterar aqui, ó, os dois se alteram da mesma forma. Então, você pode escolher se você quer utilizar uma função C matricial ou um PROC-V Corresp, ou qualquer uma outra que você deseja, tá bom? Ok, eu vou ficar com a minha função C de forma matricial. É isso daqui somente que eu preciso, certo? Então eu seleciono o intervalo e vou inserir um gráfico. Vou inserir um gráfico de colunas 3D, certo? Vou escolher um design interessante para o meu gráfico, vai ser esse daqui. Vou fazer alguns ajustes básicos, tá bom? Ajuste de largura, vou tirar esse título que não precisa, porque ele já aparece aqui. E agora, olha só, eu vou ocultar, deixa eu tirar aqui, modo design, deixa eu trazer para cá a minha ferramenta, certo? E vou ocultar esse intervalo, porque esse intervalo eu não preciso dele. Pronto, agora eu tenho o meu gráfico, vou trazer a minha ferramenta para cá. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas o seu gráfico está na frente. Não tem problema nenhum. Você vai clicar com o botão direito aqui na área do seu gráfico e vai descer na opção enviar para trás. Pode clicar. Pronto, agora o seu gráfico está atrás da ferramenta. A sua ferramenta está em cima do seu gráfico. Interessante, né? Saio do modo design, vamos fazer um teste. Olha só, quantidade de vendas. Satisfação do cliente. Vendas canceladas.
quantidade de vendas e assim por diante. Se você quiser, você pode deixar isso ainda mais interessante. Como assim? Você pode fazer o seguinte, olha, selecione esse intervalo. Se você não quiser que o usuário tenha visão de qualquer base de dados que seja, seleciona o intervalo e oculta, tá? Quando você fizer isso, os dados do seu gráfico também ficarão ocultos. Dá para corrigir isso. Como que a gente corrige isso? Botão direito em cima da área do gráfico, desce até selecionar dados. Nesta janela que se abre, você vai clicar aqui ó, em células ocultas e vazias. Clica em mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Significa o quê? Que o seu gráfico vai exibir os dados mesmo que as linhas e as colunas estejam ocultas. Clique em OK para confirmar, clique em OK novamente. Olha como fica muito mais visível, muito mais apresentável, se você quiser demonstrar somente o gráfico para um determinado usuário. E se você quiser tornar isso ainda mais interessante, clica fora do seu gráfico, vem na guia exibir e pode tirar linhas de grade, títulos e barra de fórmulas. Olha só como fica muito mais limpo a apresentação. Então, se você gostou, continua acompanhando aqui o conteúdo do canal, porque vai ter muito mais dicas como essa, tá bom?